A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É aqui, irmãos, explicando. Enquanto isso, já vão ir lá para o final da Bíblia, lá para Tiago também. Livro de Tiago, está bem pertinho do final da Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 26. O livro de Tiago, irmãos, ele sabia que esse Tiago que escreveu essa carta, ele é irmão de Jesus? Ele era irmão de Jesus. Ele não acreditava em Jesus, nem ele, nem todos os irmãos de Jesus. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu para Tiago e Tiago se converteu. Ele se tornou um dos líderes da primeira igreja na época. A igreja foi formada. Sabiam que Jesus foi rejeitado até pelos irmãos dele? Jesus foi rejeitado por todos. A mãe dele e os irmãos chegaram lá e falaram que ele estava louco. Porque ele estava num lugar falando cheio de gente. Aí a mãe dele e os irmãos chegaram lá e queriam pegar ele. Falavam que ele estava ficando louco. Ele passou até por isso. Então, se talvez até algum familiar seu, um irmão, um parente, até sua mãe, já te desprezou, sabe que Jesus também passou por isso. E ele tem condição de te entender e te consolar nisso também. Porque ele foi rejeitado pela casa dele, pelo povo dele, pelo país dele. Todos os rejeitaram. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E às vezes a gente também é desprezado por alguém, e isso causa uma dor muito grande no nosso coração. Mas se a gente se aproximar de Jesus, ele tem o remédio para essa dor, porque ele prometeu que ele nunca vai nos abandonar. Amém. Então ele foi abandonado por todos para que pudesse prometer para nós que ele nunca iria nos abandonar. Aleluia. Tiago 1, verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, está aqui Tiago, o irmão de Jesus, e ele escreveu essa carta. Essa carta ela é considerada como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. Ela tem vários conselhos práticos. Em Provérbios tem vários conselhos práticos. Faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado. E a carta de Tiago também. Ele vai direto no ponto e ele fala assim: você quer saber se você realmente é um cristão verdadeiro? Ou se você é um cristão falso? Então analise esses pontos aqui. E ele vai te colocando coisas para você analisar práticas. E aqui está a chave que a gente vai aprender hoje, sobre a língua. Acabamos de ler em Provérbio que na língua está o poder da vida e da morte. Na língua, irmãos. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Então o Tiago está dizendo assim: se você diz que acredita em Deus, se você acha que você é crente verdadeiro, se você acha que você é uma pessoa que está nos caminhos do Senhor, mas você não controla a sua língua, você está se enganando. E a sua vida está indo por caminhos de morte, porque você não está usando a sua língua como você deveria. E o Senhor está ensinando para nós hoje um segredo crucial da nossa vida, que está no nosso próprio corpo, na nossa língua, na nossa boca. Deus ele criou tudo, toda a criação, o homem, a terra, tudo criado pela língua do Senhor, pela palavra do Senhor. Deus falou e a terra criou. Deus falou e o homem foi criado. E Deus nos fez como? A imagem e semelhança dele mesmo. Então ele colocou na nossa língua esse mesmo poder. Então nós temos o poder na língua de Deus. Deus nos deu para gerar vida. Mas o que a gente vê às vezes acontecendo na vida das pessoas? Está acontecendo o contrário. Está acontecendo morte. As coisas não dão certo. Essa pessoa
desvia para um lado, desvia para o outro, cria uma confusão ao redor dela, contenda, briga, falta de entendimento das pessoas. Por quê? Porque não está usando a língua da maneira correta. Então está promovendo morte, ao invés de promover vida. Peço para os irmãozinhos só um capítulo para frente agora. Tiago 3. Pode virar uma página aí. Tiago capítulo 3. 3. Acharam? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Verso 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Só isso, o Tiago fala, olha que interessante. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Agora ele continua. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha o mistério, irmão. Se vocês estão ligados, vocês vão começar a pegar agora. Glória a Deus. Você quer ser perfeito diante de Deus? Deus está te dando aqui a resposta agora. Às vezes você veio aqui buscar uma solução para um problema. Você tem várias coisas que você está procurando e Deus está te dando a resposta. Ele está falando assim: olha, se nós formos sinceros, nós temos que confessar que a gente tropeça em muitas coisas. O Tiago já começa dizendo assim: ninguém pode se gloriar de nada diante de Deus. A gente tropeça em muitas coisas. Mas ele está colocando uma luz. Se tivesse como, teria uma luzinha amarela aqui. Ele está falando assim: presta atenção nisso aqui. A gente peca, mas se você controlar a língua, você vai ser perfeito diante de Deus. Meu Deus. Olha o mistério. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então sua vida está toda descontrolada. Você não está conseguindo controlar nada, não está dando nada certo. Então você não sabe como que você faz para as coisas voltarem para o lugar, para voltar para o prumo. E Deus está te dizendo hoje: o poder está na sua língua. O que você falar é o que vai acontecer. Se você falar vida, vai gerar vida. Se você falar morte, vai gerar morte. Então você tem que falar o que ainda nem está acontecendo, pela fé. Porque Deus fala assim, é que é impossível agradar a Deus sem fé. Então quando você fala, antes de acontecer, você começa a gerar aquilo no mundo espiritual. Irmãos, verso 3. Agora, olha onde o Tiago vai chegar. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Meu Deus. Olha o que o Tiago está querendo dizer. Ele está usando o cavalo. Por que ele fala do cavalo? O cavalo é um dos animais mais fortes que existem na natureza. É muito, muito forte. A força dele é acima do normal. Como é que você controla um cavalo? Você coloca um freio na língua dele e com aquilo você domina tudo. Então o Tiago está dizendo assim para você: olha esse mistério. Se você colocar um freio na sua língua, olha a força que você ganha de controle sobre a sua vida. Glória a Deus. Se você praticar isso que você está aprendendo aqui hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Vamos continuar. Verso 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Aí usa outro exemplo agora. Para quem não gosta de animal, vamos falar de construção. Então você constrói um navio gigante, Titanic. E que controla aquele navio gigantesco? É um negocinho lá atrás que faz toda a curva assim, ó. Se virou para cá, vira aquele monstro inteiro para o outro lado. E ele está falando isso depois de falar da língua. Então ele está dizendo assim: você quer mudar? É impossível mudar sua vida de direção, né? Porque é muito grande, é muito difícil. Não dá para mover isso tudo. Meu Deus. Não dá para você mover porque você não tem força. Como é que você vai controlar um navio? É impossível. Aí Deus está te dando o segredo. Está ali embaixo, ó, pequenininha, bem fácil, está na sua boca. É a língua. Se você controlar a língua, esse navio gigantesco
fica na palma das suas mãos, se você conduz ele na direção correta. Verso 5. Olha agora que vai concluir, ó. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Outro exemplo que ele usa: um grande incêndio que a gente vê quando a gente vê na televisão, aqueles grandes incêndios, sempre começa com uma fagulhinha. E aqui ele está ensinando o que para a gente? Você usar a sua língua, esse pequeno órgão do seu corpo, você pode causar um incêndio, destruir uma floresta inteira. Porém, se você usar essa língua da maneira certa, olha o poder que você tem na sua língua. Verso 7, irmão. Não, verso 6 mesmo. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só, o Tiago está dizendo o seguinte: essa língua descontrolada gera sobre a sua vida um incêndio, traz sobre a sua vida um caos, que vai culminar com a sua ida para o inferno. Ele vai até o extremo, ele fala assim: se você não controlar a sua vida, a sua língua, isso pode te levar para a morte eterna. Porque ela parece que é insignificante, parece que é uma faísca, parece que é um fósforozinho que não tem poder para fazer nada, mas ela incendeia e contamina o seu corpo inteiro. Jesus falou que não é o que entra na nossa boca que contamina, é o que sai. Jesus deu esse segredo também. Tiago aprendeu com Jesus. Então a gente come uma comida estragada, faz mal ali um dia, 2, passa. Mas a gente pôs para dentro um negócio, deu um probleminha ali. Mas quando você usa a sua língua errada, a Bíblia está ensinando aqui um segredo que ninguém sabe. Você incendeia o seu corpo inteiro, pode ser uma coisa irreversível que vai te conduzir à morte eterna. Não vai te dar um dia de mal-estar só. Olha a seriedade do que sai da nossa boca, o que pode causar na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Verso 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Verso 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aqui o Tiago está falando uma coisa muito séria. Ele está falando o seguinte: você vem na igreja, ou você faz a sua oração na sua casa, e você adora a Deus, você fala com Deus, você usa a sua língua para se direcionar a Deus, mas aí você sai da presença do Senhor e vai falar com pessoas. E aí o Tiago está dizendo assim: essas pessoas foram criadas à imagem de Deus. Então, para Deus você falou palavras boas, e para essas pessoas você está falando palavras ruins. Ele está dizendo para você que isso é terrível. Ou seja, quando você usa a sua língua para bendizer a Deus e usa a mesma língua para amaldiçoar outras pessoas, você está caindo num pecado de morte. Olha que sério isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que não pode da mesma fonte sair águas doces e águas amargas. Então talvez muita coisa na sua vida está desse jeito porque está saindo água amarga da sua língua. Isso está gerando um incêndio na sua vida e você não sabe nem por que a sua vida está tão caótica desse jeito. Está saindo de você mesmo. Agora eu peço para os irmãos irem a Provérbios. De novo, vou voltar para o livro de Provérbios. Provérbios 6. Aqui vocês vão perceber. Provérbios 16, irmão.
6,16, tá? Provérbios 6, versículo 16. 6,16. Confuso, é 6 do lado aqui, eu não confundi. As 6 coisas. Acharam? Amém? Amém. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, daí a soberba, que o pastor estava falando aqui, né? Ou seja, Deus, ele odeia soberba. Língua mentirosa, Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente, nos dias de hoje, a gente poderia falar, por exemplo, aborto. Então o Senhor odeia o aborto. Por quê? Porque você está derramando sangue inocente. Então, você imagina Deus olhando para o mundo hoje e vendo o que a humanidade está fazendo. As pessoas são mentirosas, são soberbas e elas derramam sangue inocente aos milhares e milhões diariamente. E a Bíblia está dizendo que Deus odeia isso. Verso 18: coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Verso 19: a testemunha falsa que espalha mentiras. E a última coisa: aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Ele diz assim: tem 6 coisas que Deus odeia. E aí ele listou essas 6 coisas que a gente acabou de ler. Inclusive o aborto. Deus odeia o aborto. Derrama sangue. Olha que coisa séria. Você pode achar às vezes que isso é mais sério do que a última coisa. Aí Deus fala assim: você viu tudo isso que é horrível? Deus odeia. Mas tem uma coisa que Deus detesta. É aquela pessoa que provoca discórdia entre irmãos. Lembra do que Tiago falou lá? Olha, irmãos, nós tropeçamos em muitas coisas, mas tem uma coisa que é muito séria, que vocês têm que prestar atenção. É uma luz vermelha. A Bíblia está gritando para nós hoje, está dando a chave. Você vem buscar uma chave, você vem buscar uma vitória, uma resposta, está aqui. É um mistério escondido na Bíblia. Aquele que provoca discórdia entre irmãos, ele provoca em Deus um sentimento muito ruim. Deus detesta isso. Então, quando você adora a Deus, canta para Deus, prega na igreja, fala versículos bíblicos, e você depois fala mal de outras pessoas, Deus detesta isso, irmãos. Deus, ele quer que a gente entenda isso de uma vez por todas, que a gente nunca mais caia nesse problema, porque isso faz com que a nossa vida fica patinando, e a gente não percebe por quê. É porque a gente não está controlando a língua. Está saindo 2 tipos de água da nossa boca. A gente fala mal de um, fala mal de outro, coloca um contra o outro. E aqui, irmãos, língua, traduzindo para os dias de hoje também, WhatsApp, redes sociais, que é o que a gente está falando ali, né? Está usando o dedo, mas a gente está falando ali, a gente está escrevendo. Então a gente está o quê? A gente está disseminando palavras que estão provocando o quê? Vida ou morte? As mensagens que a gente está mandando, os tipos de conversa que a gente fica tendo em celular, em rede social. É uma conversa. Você está falando ali com os dedos. Como que você está usando isso? Está gerando vida? É vergonhoso o que você está falando lá no WhatsApp? Pode ser visto por outras pessoas? Sem vergonha que alguém veja o que você está escrevendo lá? É como se você estivesse falando algo que Deus detesta. Pensou se fosse exposto para públicos, para as pessoas verem o que é que você está falando no privado com alguém? Você sabe que não é certo? Deus detesta. E irmãos, o último verso que eu vou mostrar agora é o verso que vai abrir sua vida para uma nova realidade. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 8. Mais para cá um pouquinho. Não. Às vezes você quer saber como é que eu faço para minha vida nunca mais ser a mesma. Como que eu faço para minha vida nunca mais ser a mesma de uma vez por todas? E mais uma vez a palavra de Deus vai nos mostrar onde é que está o segredo. Romanos capítulo 10, verso 8. Acharam? O
Aqui ela diz: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Olha só o começo. Começa assim, ó. A palavra está difícil. Você quer alcançar uma coisa que parece estar muito longe, Deus está falando. Quão longe está a palavra de você? Está aí na sua boca. Está aqui, está aqui, está aqui hoje. Meu Deus. A resposta está aqui agora. Está aqui na sua boca e no seu coração. Verso, continuando, né? Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Verso 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10, olha aqui, a chave é o último versículo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, como ser salvo? Como ser salvo desse problema? Como ser salvo da condenação eterna, dessa angústia, dessa dor? A resposta é: está bem pertinho de você, está aqui na sua mão, na sua boca, na sua língua, no seu coração. Como que faz isso? Como é que você faz para você convidar Jesus para ele entrar na sua vida e transformar sua vida para sempre? O que você tem que fazer? Você tem que correr, tem que fazer um sacrifício, fazer 30 dias de jejum, tem que jogar fora a roupa, coisa da sua casa. Não. Você tem que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. É uma chave isso, espiritual. Se você fizer isso hoje, se você falar publicamente diante dos homens: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor. Você abre a porta do seu coração. É uma coisa invisível, mas que a Bíblia garante que vai acontecer exatamente assim. Você abre uma porta, o pastor chamaria de legalidade. Você vai abrir uma legalidade espiritual na sua vida. Para quem? Para Deus. Talvez você usou a tua língua até hoje para abrir a porta para coisa ruim, e tudo isso entrou na sua vida. Sua vida está quase por um fio. Parece que você não vai aguentar mais. Mas Deus, ele é capaz de pegar o que está morto e voltar à vida. Glória a Deus. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus, ele disse que quem crê nele não morrerá. Jesus, ele veio à terra, irmãos, e ele morreu por nós, por mim e por você. E todo o trabalho ele já fez, a gente não tem que fazer. A Bíblia diz que se você ouvir isso aqui, você crer com o seu coração e você fizer essa confissão com a sua boca, Jesus, ele sai do céu e ele entra no seu coração hoje. E você vai ver sua vida ser transformada daqui em diante e nunca mais vai ser a mesma. Você vai ganhar um amigo, você vai ganhar um Senhor que vai cuidar de você, que vai te dar direção, que vai tirar o que não presta da sua vida, que vai trazer coisas novas para a sua vida, que vai colocar no lugar as coisas que estão fora do lugar. Alguém para consolar você quando você estiver sentindo uma angústia, vai te dar direção, como você faz no dia a dia, o que você tem que fazer. E ele promete que ele nunca vai te abandonar. E ele foi provado em tudo. Ele passou por tudo. Ele passou por fome, ele passou por pobreza, ele passou por abandono, ele passou por tortura física, tortura psicológica. A Bíblia diz que Jesus suou sangue. Sabe o que significa isso? A medicina fala hoje que quando a pessoa chega ao ponto de suar sangue, é porque ela chegou num nível de estresse tão alto, e essa característica acontece. Jesus, ele estava sofrendo uma agonia tão grande, e dos poros dele, além de suor, saiu sangue. Tanta aflição na alma que ele estava sentindo, pelo que ele sabia que estava para acontecer na cruz. Meu Deus. Então talvez hoje você está sentindo uma agonia muito parecida com essa, terrível. E Jesus, ele passou por uma pior, para que ele possa te consolar hoje. Se você abrir essa porta, porque ele fez tudo, e a única coisa que você tem que fazer é aceitar isso que ele fez, é um presente. Uma vez eu estava pensando em levar uma palavra numa igreja e
a palavra que mais vinha na minha cabeça era essa palavra presente, presente, presente. E eu estava me vendo lá na igreja e eu estava imaginando tudo que eu ia falar. E o jeito que Deus colocou na minha mente era assim. Eu coloquei assim aqui, ó, um presente. E esse presente é um presente de Deus para cada um de nós aqui hoje. Esse presente, ele é Jesus. Meu Deus, coisa linda. Só o que você tem que fazer é pegar. Ele é tudo. É maravilhoso. Ele nunca vai trair você. Nunca vai te decepcionar. E vai te garantir a vida eterna. Além de uma vida com Ele aqui. E Ele vai te fazer viver em família. Porque a Bíblia diz que Deus faz o homem viver em família. Então, eu queria fazer uma pergunta para a igreja hoje. Para os irmãos que estão aqui. Se tem alguém aqui hoje que gostaria de fazer essa confissão com a boca diante das pessoas e abrir o coração publicamente diante do mundo. Quando você faz isso, a Bíblia diz que Jesus vai chegar diante de Deus e vai confessar o seu nome diante dele. Você imagina Jesus chegar diante de Deus e citar o seu nome para Deus. Sabe por quê? Porque você citou o nome dele diante dos homens. Então, se você quiser abrir essa chave hoje do seu coração, você vai receber tudo isso que eu estou falando. Existe alguém aqui hoje que gostaria de fazer essa confissão e receber Jesus no seu coração e aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Se tem alguém que gostaria de levantar a mão, a gente vai fazer uma oração. Quando eu aceitei Jesus de vez, né, porque eu conhecia os caminhos do Senhor desde cedo minha mãe me levou para a igreja, né? Mas aí no meio do caminho eu acabei me desviando e fui parar em muitos lugares. Trouxe para a minha própria vida incêndios, problemas. Quando enfim eu voltei para os caminhos do Senhor, assim que eu voltei, o Senhor já mudou minha vida na hora, Senhor. Eu trabalhava num lugar, Deus me tirou daquele lugar. Eu estava com uma pessoa, Deus já mudou. Deus mudou minha vida na hora. Então, talvez você está com uma urgência na sua vida necessitando. Se você entrega os seus caminhos para Deus, Ele resolve a sua vida, vai pegar a sua vida na mão e vai te dar uma direção na hora. Mas você tem que abrir essa chavinha, porque Deus ele não arromba a porta. Deus ele é educado, né? Deus ele é. Às vezes as pessoas falam: por que acontece tanto mal no mundo? Porque as pessoas elas não fazem isso, elas não abrem o coração delas, né? E Deus ele traz a mensagem, é como se fosse chegar assim e falar assim: quer esse presente? A pessoa não pega, ela não pega. É só pegar, sabe? Aquela comida quentinha, maravilhosa, está morrendo de fome, você só tem que pegar. A pessoa não pega. E Deus ele respeita, porque Ele não vai forçar ninguém a nada, né? Não é por força nem por violência, é pelo poder de Deus. Então, existe alguém hoje que gostaria de receber a salvação, ser escrito o nome no livro da vida e estar diante do nome de Deus? Ele escreve o nosso nome na mão dele também. Imagina todo o tempo que o nome está escrito na mão de Deus. Que maravilha, né? Então vou só fazer mais uma vez essa pergunta. Se alguém gostaria hoje de receber o Senhor Jesus no coração, para liberar essa porta, de Jesus entrar. Alguém gostaria? Alguém aqui que não fez isso ainda, e sentiu que essa palavra falou para o seu coração, sentiu que veio de Deus, sentiu que Deus está falando com ela? Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha ensinado os irmãos, né? Que os irmãos possam tentar pôr em prática essas coisas, essas chaves, mistério que vão mudar a vida de cada um de nós. Amém? Obrigado pela oportunidade.